Olá, alunos da turma AT48, tudo bem com vocês? Estamos aqui na nossa nona aula da disciplina Nutrição e Dietética e Enfermagem. E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre obesidade, né? O que é obesidade? Quais os graus da obesidade? Como ela é identificada? Qual o tratamento, né? As ações de estímulo, né, para prevenir e até mesmo evitar a obesidade. Tudo isso nós iremos falar aqui nessa aula também. Eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, pode me deixar uma pergunta no portal, me mandar um e-mail que a gente vai se falando por lá, tudo bem? Vamos lá, então. A obesidade é o acúmulo de gordura no corpo causado quase sempre por um consumo excessivo de calorias na alimentação, superior ao valor usado pelo organismo para sua manutenção e realização das atividades do dia a dia. Então, lembra que nas aulas passadas a gente falou um pouquinho aí sobre calorias, né? Que o organismo ele absorve aquele total de calorias ali. Porém, quando ele está esgotado, ele fala: olha, para mim já deu, você não precisa mais. E mesmo assim, se o indivíduo, né, ingerir mais ainda calorias, aquilo vai se transformar em gordura, vai ficar paradinho ali naquele indivíduo, porque o organismo ele não vai processar aquilo naquele momento, tá? Ou seja, a obesidade acontece quando a ingestão alimentar é maior do que o gasto energético correspondente, né? Então imagina aí uma pessoa que não pratica nenhuma atividade física, né? Que fica aquela famosa pessoa, né? Que fica do quarto para a sala, da sala para o quarto, do quarto para a sala, da sala para o quarto, né? E mesmo assim fazendo suas alimentações diárias, né? Frequentes, com certeza ela vai entrar num quadro de obesidade, né? O excesso de gordura pode levar ao desenvolvimento de diabetes tipo 2, doenças do coração, pressão alta, artrite, apneia e até derrame, né? Então, o acúmulo de gordura, né, no organismo pode sim desenvolver esses tipos aí de patologias, tá? Quando você ingere mais calorias do que gasta, você ganha peso, né? Claro, porque vai ficar paradinho ali em você. O que você come e as atividades que você faz ao longo do dia influenciam nisso, né? Então, mesmo se eu comer um pouquinho a mais do que eu não deveria, né? No caso, mas se eu pratico muita atividade física, né? Se o meu dia realmente, né, as atividades do meu dia impactam muito no meu organismo, né, o meu trabalho não é só ficar sentada, né, eu estou em atividade a todo momento, é claro que o meu organismo vai processar, porque ele vai precisar de energia para fazer aquelas atividades, então ele vai processar aquelas calorias a mais que ficaram ali paradinha no organismo, tá? Se seus familiares são obesos, você tem mais chances de também ser, porque a família influencia muito, né? A gente percebe em crianças, né? Quando os pais, né, ingerem muita besteira, né, fast food, comida fácil, as crianças elas também vão pelos mesmos caminhos, né? Então, quando a gente fala em obesidade infantil, está muito ligada com a vivência familiar, tá? Além disso, a família também ajuda na formação dos hábitos alimentares, né? Então, alimentação correta, adequada, no horário certo, né? Isso tudo vem das questões familiares também, tá? Obesidade infantil. A obesidade infantil acontece quando uma criança está com peso maior que o recomendado para idade e altura. De acordo com o IBGE, atualmente, uma em cada 3 crianças no Brasil está pesando mais do que o recomendado. As faixas de índice de massa corporal determinadas para crianças são diferentes do adulto e variam de acordo com a genética e idade. Lembre que lá no adulto a gente sempre se baseou no índice de massa corporal. Aqui na criança existe aí uma tabela, né, de crescimento e desenvolvimento, que é nessa tabela aí ao longo dos próximos 5 anos, né, 2 anos, aqui tem até mais ainda. Normalmente na carteirinha, nas novas carteirinhas de vacinação dessa criança,
possui, né, essa tabela de crescimento e desenvolvimento. E é nessa tabela de crescimento e desenvolvimento que a equipe de saúde vai anotando altura tal, peso tal. Então, se ela se enquadra aí nessa linha verde, ela está dentro dos parâmetros de normalidade. Se ela está acima ou abaixo dessas duas extremidades vermelhas, é porque ou ela está com sobrepeso ou que ela está entrando num quadro de desnutrição, né? Se ela está acima dessa faixa preta ou abaixo dessa faixa preta, são casos graves, extremos de obesidade ou casos graves, extremos de desnutrição. Então, para a criança, é utilizado aí essa tabela de crescimento e desenvolvimento e não o IMC, tá? Os quilos extras podem ter consequências para a criança até a sua vida adulta, mesmo que a obesidade seja revertida nesse período. Doenças como diabetes, hipertensão e colesterol alto são algumas consequências da obesidade infantil não tratada. A condição também pode levar a baixa autoestima e depressão da criança, né? Então, hoje aí também, com as grandes tecnologias, né, que estão envolvidas no dia a dia das crianças, videogame, celular, computador, já não se tem mais tanto a prática de atividades físicas por essas crianças, né? Principalmente em grandes cidades, né? Por exemplo, São Paulo, as crianças elas não saem, né, para brincar no condomínio, né? Na minha época a gente ficava até tarde brincando na rua e tava tudo certo, né? Então hoje em dia os altos índices de obesidade infantil estão altos e ainda vão piorar por conta dessa pandemia aí que nós estamos passando, tá? Então, os tipos de obesidade. A obesidade ela pode ser classificada de diferentes formas, por exemplo, quanto ao tipo, sendo homogênea, é aquela em que a gordura está depositada em forma homogênea, tanto em membros superiores quanto em membros inferiores. Então, a pessoa ela tem, né, o acúmulo de gordura no corpo todo, né, nos membros superiores, no tórax, abdômen, nos membros inferiores, tá? Androide, né? É a obesidade em forma de maçã, ou seja, aqui no tronco, nos membros superiores, existe maior cúmulo de gordura e nos membros inferiores nem tanto, tá? Mais características no sexo masculino ou em mulheres após a menopausa e, neste caso, há um acúmulo de gordura na região abdominal e torácica, aumentando o risco de cardiovasculares. E o último tipo aí é ginecoide, né? Que é aquele formato de maçã, ou seja, o acúmulo de gordura é mais nos membros inferiores, né? Normalmente acontece mais em mulheres, né, que ficam com os quadris largos, as coxas, né, com acúmulo de gordura, tá? É a obesidade em formato de pera, mais característica do sexo feminino e, neste caso, um acúmulo de gordura na região inferior do corpo, se concentrado nas nádegas, quadris e coxas. Está associada a maior prevalência de artrose e varizes. E aí eu deixei o desenho aqui pra gente entender, né? Homogênea, então a gordura está bem distribuída, né, em toda a parte do meu corpo. Antroide, né, eu tenho mais acúmulo de gordura na parte torácica, abdominal, tá, formato de maçã. E ginecoide, né, eu tenho acúmulo de gorduras em membros inferiores, quadril, coxas, né. Além disso, a obesidade pode ser classificada quanto ao grau do IMC. Então, como a gente fez lá no cálculo de índice de massa corporal, a gente também identifica se nós estamos numa patamar de sobrepeso, obesidade grau 1, grau 2, grau 3, tá? E ela também é classificada, né, como a desnutrição em primária ou secundária. Primária é quando eu consumo muita caloria e tenho pouco gasto energético, né? E secundária é resultante de alguma doença. Então, uma pessoa, né, um indivíduo, ele pode ter um quadro de obesidade, né, devido a alguma doença que ele teve, a ingestão aí de um medicamento, né, que reteve muito líquido e esse paciente acabou entrando num quadro de obesidade. Pode acontecer também, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os fatores de risco da obesidade.
Primeiro, genética, né? O que a gente tinha comentado, né? Por que tem pessoas que são tão magrinhas, né? Comem de tudo e são tão magrinhas. E eu já tenho um aporte um pouquinho mais avantajado, né? E se eu comer além, eu acabo engordando muito. Por que isso acontece? Por questões genéticas, né? Metabólicas, né? Seus genes podem afetar a quantidade de gordura corporal que você armazena e onde essa gordura é distribuída. A genética também pode desempenhar um papel na eficiência com o seu corpo, converter alimentos em energia e como seu corpo queima calorias durante o exercício. Estilo de vida familiar, é o que eu comentei com vocês, né? Se a minha família toda lá adora fast food todo dia, né? Gosta de fritura todo dia, sempre tem ou um franguinho frito ou uma batata frita, né? Alguma coisa frita todos os dias, né? O estilo familiar, ela influencia na obesidade, tá? A obesidade tende a ocorrer em famílias. Se um ou ambos os seus pais são obesos, o risco de ser obeso é aumentado. Isso não é só por causa da genética. Os membros da família tendem a compartilhar hábitos alimentares e de atividades semelhantes. Inatividade, ou seja, falta de atividade, né? Se você não é muito ativo, você não queima tanta caloria. Com um estilo de vida sedentário, você pode facilmente ingerir mais calorias todos os dias do que com exercícios e atividades diárias de rotina. Ter problemas médicos, como artrite, pode levar à diminuição da atividade, o que contribui para o ganho de peso. Então, se esse paciente, esse indivíduo, ele tem algum problema nos joelhos, né, nas articulações, provavelmente ele vai deixar de fazer algumas atividades físicas, como alguma caminhada, né? A prática realmente de algum exercício físico e pode desenvolver aí uma obesidade, tá? Dieta não saudável, né? Se eu como mal, eu vou estar propícia a desenvolver uma obesidade, né? Uma dieta rica em calorias, carente de frutas e vegetais, cheia de fast food, carregada de bebidas hipercalóricas e porções grandes contribui para o ganho de peso, né? Então, se lá na semana, em 7 dias, né? Desses 7 dias, 5, né? Eu passo todo dia no Mac, né? Eu sempre tô tomando refrigerante todos os dias, comendo um doce todos os dias, né? Tudo isso pode desencadear uma obesidade, né? Outro fator de risco é parar de fumar, né? Parar de fumar é frequentemente associado ao ganho de peso, porque quem fuma, né, normalmente acaba fumando por um pequeno quadro de ansiedade. Quando essa pessoa para de fumar, ela precisa suprir essa ansiedade. Normalmente ela vai suprir comendo, né? Então ela vai comer. Por isso que normalmente quem para de fumar ganha um pouquinho mais de peso, né? Pela alta ingestão de alimentos, tá? E para alguns pode levar o ganho de peso insuficiente para que a pessoa se torne obesa. Problemas para dormir, né? Não dormir o suficiente ou dormir demais pode causar alterações nos hormônios que aumentem o apetite. Então, se eu durmo pouco, né, o meu metabolismo vai achar alguma coisa estranha. Se eu durmo muito, né, se eu tô comendo normal, né, como eu sempre comi, mas eu estou dormindo aí, dá um exemplo, 12, 16 horas seguidas, né, porque isso pode acontecer, né, o meu organismo, ele não vai processar aquele alimento, ele vai ficar lá parado, e aquelas calorias, né, aquela caloria, ela não vai ser utilizada como energia, então ela vai ficar lá acumulada em forma de gordura, e aí causando uma obesidade, tá? Você também pode desejar alimentos ricos em calorias e carboidratos, o que pode contribuir para o ganho de peso. A gravidez também é um fator de risco de obesidade. Aquela questão de que agora eu preciso comer por 2, isso é mito, tá? É claro que durante a gestação é necessário, né, ter um aporte nutricional maior de coisas, alimentos bons, né, em tempos menores, né, então a cada 2, 3 horas tem que estar comendo aí alguma fruta, uma castanha, mas não é a cada 2, 3 horas eu fazer um pratão de comida, né, o aporte
nutricional das gestantes é um pouquinho diferente, né? O organismo, ele metaboliza aquilo muito mais rápido, até porque se tem um outro micrometabolismo ali dentro da gestante, né? Então ela precisa de um aporte maior, mas isso não quer dizer aí de comer em grandes quantidades e alimentos ruins, tá? Ruins que eu digo ruins nutricionalmente, né? Porque doce, né? Biscoito, essas coisas assim, é o que a gente não pode ter aí com frequência na nossa alimentação, tá? Eu não li aqui, desculpa. Durante a gravidez, o peso de uma mulher aumenta necessariamente. Algumas mulheres acham difícil perder esse peso depois que o bebê nasce. Esse ganho de peso pode contribuir para o desenvolvimento de obesidades em mulheres. Problemas médicos como artrite, também podem levar à diminuição da atividade, o que pode resultar em ganho de peso. Então, se o paciente tem algum problema, né, em membros inferiores, em joelhos, em articulações, né, dificilmente ele vai praticar alguma atividade física e tem aí como fator de risco a obesidade, tá? Medicamentos. Alguns medicamentos podem levar ao ganho de peso se você não compensar por meio de dieta ou atividade. Esses medicamentos incluem alguns antidepressivos, medicamentos anticonvulsivos, medicamentos para diabetes, medicamentos antipsicóticos, esteroides e beta-bloqueadores, né? Corticoides também, né? Algumas patologias como lúpus, né? Alguma coisa desse tipo. O paciente ele tem aí um tratamento longo de corticoide. Corticoide ele vai retendo líquido, né? A pessoa tem um quadro aí, pode desenvolver um quadro de obesidade, tá? A idade. A obesidade pode ocorrer em qualquer idade, mesmo em crianças pequenas, mas à medida que você envelhece, mudanças hormonais e um estilo de vida menos ativo aumentam o risco de obesidade. Então, o que a gente sempre escuta, né? Depois dos 30 complica um pouco, né? Mas justamente por questões hormonais, tá? O meu organismo, né, com 40, 35, já não vai ser mesmo que um organismo de um adolescente de 16, 17 anos aí, que está em fase de crescimento e desenvolvimento, tá? Além disso, a quantidade de músculo em seu corpo tende a diminuir com a idade. Essa menor massa muscular leva a uma diminuição do metabolismo, ou seja, meu organismo já não vai mais processar tanto aquela quantidade de calorias que ele processava antes, tá? Essa mudança também reduz as necessidades de calorias e podem dificultar a manutenção do excesso de peso. Então, se meu organismo ele já não vai mais processar aquela quantidade de calorias de 10, 15 anos atrás, eu também preciso diminuir um pouco, né, a minha ingestão de alimentos, porque senão vai começar a ficar tudo paradinho lá, né? Sintomas da obesidade. A obesidade não causa sinais e sintomas, e sim manifestações decorrentes da doença instalada, que são cansaço, limitações de movimento, suor excessivo, dores nas colunas e pernas. A obesidade é uma doença que se caracteriza pelo acúmulo excessivo de gordura no organismo e se diferencia principalmente pela gravidade e pela localização desse acúmulo. A obesidade é uma doença que se caracteriza pelo acúmulo excessivo de gordura no organismo e se diferencia principalmente pela gravidade e pela localização desse acúmulo. Ficou repetido aqui o último parágrafo, gente, mas tá valendo. A obesidade é determinada pelo índice de massa corporal, né? Em homens e mulheres, a gente aprendeu a fazer o índice de massa corporal, que é calculado dividindo-se o peso pelo quadrado da altura. O resultado revela se o peso está dentro da faixa ideal, abaixo ou acima do desejado. E também tem alguns exames, né, que identificam aí um diagnóstico de obesidade, né? Aí a alteração aí do colesterol total, da glicemia em jejum, exames de sangue que verificam os desequilíbrios hormonais também pode ser um desencadeador para obesidade, tá? Tratamento de obesidade. Como a obesidade é provocada por uma ingestão de energia que supera os gastos do organismo, a forma mais simples de tratamento é a adoção de um estilo de vida mais saudável,
com menor ingestão de calorias e aumento das atividades físicas. Ou seja, tem que ser algo balanceado, né? Eu não posso querer comer um bolo em um único dia, né? Bolo, né? Fast food, né? E aí à noite falar, vou comer só uma saladinha, né? E não praticar nenhuma atividade física, né? O meu organismo ele vai ter mais calorias armazenadas do que aquelas calorias se transformarem em energia para alguma prática aí de funcionalidade, tá? Essa mudança não só provoca redução de peso e reversão da obesidade, como facilita a mudança do quadro saudável. Alimentação saudável, né? Pensando em tratamento da obesidade, a gente sempre tem as principais, né? Alimentação saudável e a prática de atividade física, né? Embora a correria do dia a dia dificulte a relação de uma alimentação saudável, pequenas mudanças já podem fazer uma grande diferença na saúde. Por exemplo, invista nas frutas, legumes e vegetais. Prefira alimentos integrais aos refinados. Evite alimentos como biscoito, bolacha e refeições prontas, né, enlatadas. Limite o consumo de bebidas adoçadas, incluindo sucos industrializados. Reduza o número de vezes em que a família vai comer fora, especialmente em restaurantes de fast food. Sirva de porções adequadas, né? Prática de atividade física. Faça exercícios. Pessoas com sobrepeso ou obesas precisam ter pelo menos 150 minutos por semana de atividade física de intensidade moderada para evitar mais ganho de peso ou para manter a perda de peso adequada, modesta, né? Então, se eu já tenho um quadro de obesidade, a indicação é que eu pratique, sim, atividade física mesmo, né? Pode ser um dia sim, um dia não, né? No intervalo aí de 30 a 40 minutos. Mas se eu já tenho um quadro de obesidade, um dos tratamentos é realmente praticar atividades físicas de intensidade moderada, ou seja, uma caminhada um pouco mais moderada, né? Ou até mesmo praticar aí algum exercício físico mais intenso, de corrida, de pular corda, enfim. Caminhe mais. Mesmo que o exercício aeróbico regular seja a maneira mais eficiente de queimar gorduras e perder peso, qualquer movimento extra ajuda a queimar calorias. Fazer alterações simples ao longo do dia pode resultar em grandes benefícios. Estacione mais longe das entradas da loja para você ir andando, né? Aprimore suas tarefas domésticas, faça jardinagem, levante-se e mova periodicamente. Então, no meu ambiente de trabalho, se tem um elevador, as escadas, né? Eu vou pelas escadas, né? Eu fico muito tempo sentada, né? Então, sempre que eu vou em alguma reunião, né, resolver alguma coisa, eu sempre opto aí por alguma prática, né, de atividade, seja o mínimo possível, tá? Complicações possíveis da diabetes. Então, só para finalizar, eu já falei isso durante a nossa aula aqui, mas só reforçando o que a obesidade pode levar. Então, colesterol alto, hipertensão, doenças cardíacas, né, de pressão alta, infarto, né, diabetes tipo 2, problemas ósseos, síndromes metabólicas, distúrbios do sono, depressão, asma e outras doenças respiratórias, condições de pele, baixa autoestima e problemas de comportamento, né? Então, tudo isso são complicações da obesidade. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui da nossa aula. Lembrando que aqui no término nós temos uma atividade complementar, tá? Com algumas questões, justamente como instrumento de apoio de estudo aí para vocês. Beijinho para vocês e até mais. Tchau!